Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Correia, Podemos. Presente. Arilson Valério, PSB. Presente. Selma Mesa Barba, MDB. Edmar Crispim, PSB. Presente. Fabiana Esteves, PSB. Presente. Genivaldo Martins, Podemos, presente. Leandro do Carmo, PSD. Remi Cardoso, Podemos. Presente. Wagner de Azevedo, Cidadania. Valmir do Sindicato, PT. Wellington Marcos, Republicano. Presente. Havendo quórum legal, em nome do povo, a conta da proteção de Deus, declaro aberta a 37ª sessão ordinária do segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé. Solicito a todos que se posicionarem em pé para a execução dos hinos. Se engalanar de
de beleza tropical, nossos lagos, nossos rios, nossas matas, tudo enfim. Nossas lutas, nossos sonhos ideais, São Miguel do Guaporé é realidade, promissora cidade, paz e progresso e hospitalidade. Terra do café e da pecuária, nas suas matas fizemos paradeiro, incansáveis guerreiros, os braços fortes dos nossos pioneiros. Situada no Vale do Guaporé, escreves imponente sua história, com sangue, com glória, lutas renhidas gravadas na memória, lutas renhidas gravadas na memória. Tu és pra sempre, tu és pra sempre, tu és pra sempre São Miguel do Guaporé. Tu és pra sempre, tu és pra sempre, tu és pra sempre São Miguel do Guaporé. Nosso céu, nosso solo, nossos rios, azul, aquarela exuberante, belezas pujantes, terra mudada por nativos imigrantes. Nossa história de lutas e vitórias, memórias de um povo varonil, do norte ao oeste. Tu és mais uma linda pérola do Brasil. Tu és mais uma linda pérola do Brasil. Tu és pra sempre, tu és pra sempre, tu és pra sempre São Miguel do Guaporé. Tu és pra sempre, tu és pra sempre, tu és pra sempre São Miguel do Guaporé. Solicito ao secretário que proceda à leitura do texto bíblico. Salmos 133 diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Solicito ao secretário que proceda à leitura da ordem do dia. Trigésima sétima reunião ordinária 2022, 7 de novembro de 2022. Expediente: primeiro, leitura de um texto bíblico. Segundo, apreciação da ata da reunião anterior. Terceiro, apresentação do expediente recebido. Pequeno expediente: primeiro, palavra vaga aos vereadores inscritos. Grande expediente: primeiro, palavra vaga aos vereadores inscritos no livro especial de oradores. Prolongamento de expediente: primeiro, leitura de correspondência. Ordem do dia, segunda parte. Primeiro, discussão e votação sobre emenda modificativa da CPFO ao projeto número 103 de 2022, dispõe sobre
crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, conforme o artigo 7, 41 e 42 da Lei 4.320/64 e da outras providências. Segundo, discussão e votação sobre o projeto de lei 103 de 2022. Dispõe sobre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, conforme o artigo 7, 41 e 42 da Lei 4.320/64 e da outras providências. Terceiro, discussão e votação sobre o requerimento número 10 de 2022. Requer que envie o título de cidadão honorário para o senhor Wilson José Isidoro. Quarto, discussão e votação sobre o requerimento número 11 de 2022. Requer uma moção de aplausos ao Batalhão da Polícia Militar de São Miguel do Guaporé. Quinto, discussão e votação sobre o requerimento número 12 de 2022. Moção de aplausos à senhora Nilceia de Almeida Vaz. Sexto, discussão e votação sobre o requerimento número 13 de 2022. Moção de aplausos para a senhora Edilza Sunac Teixeira. Sétimo, discussão e votação sobre o requerimento número 14 de 2022. Moção de aplausos ao senhor Cleomar da Silva Gomes. Oitavo, discussão e votação sobre o requerimento número 15 de 2022. Moção de aplausos ao senhor José Marques dos Santos. Nono, discussão e votação sobre o requerimento número 16 de 2022. Moção de aplausos à técnica em enfermagem Maria Gorete Cardoso. Décimo, discussão e votação sobre o requerimento número 17 de 2022. Requer o título de cidadão honorário para o senhor Ezequiel Crispim Dias. 11º, discussão e votação sobre o requerimento número 18 de 2022. Requer título de cidadão honorário para o senhor Adalberto Mendes de Oliveira Neto. 12º, discussão e votação sobre o requerimento número 19 de 2022. Requer o título de político destaque para o senhor Fábio de Paula Nunes da Silva. 13º, discussão e votação sobre o requerimento número 20 de 2022. Moção de aplausos à senhora Lucinéia da Penha Bonfante. 14º, discussão e votação sobre o requerimento número 21 de 2022. Requer a moção de aplausos à família de Ros. 15º, discussão e votação sobre o requerimento número 22 de 2022. Moção de aplausos em favor de José Eurípides Clemente Lebrão. 16º, discussão e votação sobre o requerimento número 23 de 2022. Moção de aplausos em favor de Lourdes Ropelli Pereira. 17º, discussão e votação sobre o requerimento número 24 de 2022. Moção de aplausos ao doutor Olímpio Fernandes de Oliveira. 18º, discussão e votação sobre o requerimento número 25 de 2022. Moção de aplausos ao senhor João Amâncio Firmino. 19º, discussão e votação sobre o requerimento número 26 de 2022. Moção de aplausos ao senhor Domingos Olímpio Desidério. 20º, discussão e votação sobre o requerimento 27 de 2022. Título de cidadão honorário à senhora Fernanda Nascimento Nogueira Cândido Reis de Almeida. 21º, discussão e votação sobre o requerimento número 28 de 2022.
Título de moção de aplauso ao senhor Valdecir Henkert. 22º. Discussão e votação sobre o requerimento número 29 de 2022. Título de cidadão honorário ao senhor Roberto Teixeira. 23º. Discussão e votação sobre o requerimento número 30 de 2022. Requer moção de aplauso ao doutor Paulo Nóbrega de Almeida, pastor Belisário Moura e doutora Joilma Gleice Esquiave Gomes. 24º. Discussão e votação sobre o requerimento número 31 de 22. Moção de aplauso ao excelentíssimo deputado estadual Ismael Crispim Dias, excelentíssimo prefeito Cornélio Duarte de Carvalho e ao senhor policial civil Marcelo Cardoso. Explicações pessoais. Primeiro, palavra vaga aos vereadores inscritos. Solicito ao secretário de proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata eletrônica da 36ª ordinária da 2ª sessão legislativa da 9ª legislatura. Identificação básica, tipo de sessão ordinária. Abertura, 31/10/2022, 9 horas e 30 minutos. Encerramento, 31/10/2022, 11 horas e 14 minutos. Mesa diretora, presidente Arilson Valério da Silva, PSB. Vice-presidente Antônio Aparecido Correia da Silva, Podemos. Primeiro secretário, Genivaldo Martins da Silva, Podemos. Lista de presença na sessão. Antônio Aparecido Correia da Silva, Podemos. Arilson Valério da Silva, PSB. Selma Mesa Barba Silva, MDB. Edmar Crispim Dias, PSB. Fabiana Esteves de Almeida, PSB. Genivaldo Martins da Silva, Podemos. Leandro Aparecido do Carmo, PSD. Remi Cardoso Xavier, Podemos. Wagner Ambrosio de Azevedo, Cidadania. Valmir Aparecido Pessoa dos Santos, PT. Wellington Marcos de Assis, Republicanos. Senhor presidente. Coloca a referida ata em discussão. Não havendo discussão, coloca a ata em votação. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro a referida ata aprovada. Solicito ao secretário que proceda à leitura do expediente recebido. De novo. Expediente recebido. Primeiro, projeto de lei 104 de 2022, dispõe sobre crédito especial ao orçamento vigente, conforme o artigo 7, 41 e 42 da lei 4.320/64 e da outras providências. Segundo, projeto de lei número 105 de 2022, autoriza o Poder Executivo a abrir o orçamento vigente, crédito adicional especial proveniente de operação de crédito. Terceiro, requerimento 10 de 2022, título de cidadão honorário para o senhor Wilson José Isidoro, requerimento do senhor vereador Edmar Crispim. Quarto, requerimento 11 de 2022, moção de aplausos ao batalhão da Polícia Militar de São Miguel do Guaporé, do vereador Guigui. Quinto, requerimento número 12 de 2022, moção de aplauso à senhora Nilceia de Almeida Vaz, vereador Guigui. Requerimento 13 de 2022, moção de aplausos para a senhora Edilza Sunac Teixeira, requerimento do vereador Genivaldo Martins. Sétimo, requerimento número 14 de 2022, moção de aplauso ao senhor Cleomar da Silva Gomes, requerimento do vereador Genivaldo Martins. Oitavo, requerimento número 15 de 2022, moção de aplauso ao senhor José Marques dos Santos, requerimento do vereador Genivaldo Martins. Nono, requerimento número 16 de 2022, moção de aplauso à técnica de enfermagem Maria Gorete Cardoso, requerimento do vereador Guigui. Décimo, requerimento 17 de 2022, título de cidadão honorário para o senhor Ezequiel Crispim Dias, requerimento do vereador Edmar Crispim. 11º, requerimento número 18 de 2022, título de cidadão honorário para o senhor Adalberto Mendes de Oliveira Neto, requerimento do vereador Valmir do Sindicato. 12º, requerimento número 19 de 2022, título de político destaque para o senhor Fábio de Paula Nunes da Silva, requerimento do vereador Valmir do Sindicato.
13º, requerimento número 20 de 2022. Moção de aplauso à senhora Lucinéia da Penha Bonfante. Requerimento do vereador Valmir do Sindicato. 14º, requerimento número 21 de 2022. Moção de aplausos à família Deroz. Requerimento da vereadora Selma. 15º, requerimento 22 de 2022. Moção de aplausos em favor de José Eurípides Clementes Lebrão. Requerimento da vereadora Selma. 16º, requerimento número 23 de 2022. Moção de aplausos em favor de Lourdes Ropelli Pereira. Requerimento da vereadora Selma. 17º. Requerimento 24 de 2022. Moção de aplausos ao doutor Olímpio Fernandes de Oliveira. Requerimento do vereador Antônio Correia. 18º, requerimento 25 de 2022. Moção de aplauso ao senhor João Amâncio Firmindo. Requerimento do vereador Antônio Correia. 19º, requerimento 26 de 2022. Moção de aplauso ao senhor Domingos Olímpio Desidério. Requerimento do vereador Antônio Correia. 20º, requerimento 27 de 2022. Título de cidadão honorário à senhora Fernanda Nascimento Nogueira Cândido Reis de Almeida. Requerimento do vereador Remi Cardoso. 21º, requerimento número 28 de 2022. Título de moção de aplauso ao senhor Valdecir Henkt. Requerimento do vereador Remi Cardoso. 22º, requerimento número 29 de 2022. Título de cidadão honorário ao senhor Roberto Teixeira. Requerimento do vereador Remi Cardoso. 23º, requerimento 30 de 2022. Moção de aplauso ao doutor Paulo Nóbrega de Almeida, pastor José Belisário Moura e doutora Joilma Gleise Schiave Gomes. Requerimento do vereador Alemão. 24º, requerimento número 31 de 2022. Moção de aplauso ao excelentíssimo deputado estadual Ismael Crispim Dias, excelentíssimo prefeito Cornélio Duarte de Carvalho e ao senhor policial civil Marcelo Cardoso. Requerimento da Câmara Municipal. 25, indicação número 075 de 2022. Indica que a Secretaria Municipal de Obras faça uma faixa de pedestre na Avenida São Paulo, em frente ao comércio Ilha Gelada, em São Miguel do Guaporé, Rondônia. Indicação do vereador Edmar Crispim. 26º, indicação 076 de 2022. Indica ao Poder Executivo que seja restaurada todas as faixas de pedestre já existentes no nosso município. Indicação do vereador Genivaldo Martins. 27º, indicação 077 de 2022. Indica ao Poder Executivo que seja feita 4 faixas de pedestre na Rua Napoleão Bonaparte, 2 entre a Avenida Capitão Silvio e a São Paulo, e 2 entre a Avenida 16 de Junho e a Capitão Silvio. Indicação do vereador Genivaldo Martins. 28º, indicação 078 de 2022. Indica a Secretaria de Esporte que faça a roçada de todos os campos do município, na zona rural e zona urbana. Indicação do vereador Leandro Santana, Fabiano Esteves e o vereador Valmir. 29º, indicação 079 de 2022. Indica a Secretaria de Saúde a reforma e a construção de muro e ampliação da UBS José Dias. Indicação do vereador Leandro de Santana. Senhor presidente. Solicito aos vereadores que façam inscrição no livro de oradores para falar no pequeno expediente pelo prazo de 5 minutos, sem direito à parte. Não havendo oradores inscritos no pequeno expediente, passaremos ao grande expediente. Solicito aos vereadores que façam a inscrição no livro de oradores para falar no prazo de 10 minutos, com direito à parte.
Não havendo oradores inscritos, passaremos ao prolongamento do expediente. Solicito ao secretário que proceda à leitura das correspondências. Senhor presidente, não há correspondências a ser lidas. Não havendo correspondência a ser lida, declaro a sessão suspensa pelo prazo de 5 minutos, de acordo com as normas regimentais dessa Casa de Leis. Declaro aberta a sessão e solicito ao secretário que proceda a chamada dos seus vereadores para a segunda parte da ordem do dia. Antônio Correia. Presente. Alemão. Presente. Selma Mesa Barba. Edmar Crispim. Presente. Fabiana Esteves. Presente. Genivaldo Martins, presente. Leandro do Carmo. Remi Cardoso. Presente. Guigui. Valmírio do Sindicato. Wellington Marcos. Presente. Constatando a existência de quórum legal, passaremos discussão e votação das matérias em pauta seguindo a ordem do dia. Primeiro, discussão e votação sobre emenda modificativa da CPFO ao projeto número 103 de 2022. Dispõe sobre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, conforme o artigo 7, 41 e 42 da Lei 4.320/64 e da outras providências. Coloco o referido projeto em discussão. Coloco a referida emenda modificativa em discussão. Não havendo discussão, coloco a emenda em votação. Antônio Correia. Esse projeto, a contrapartida a mais que faltou do estádio de Chupinzão, da construção do estádio de Chupinzão e da quadra do campo sintético aqui. Então, é uma contrapartida de cada parte que a empresa entrou com um pedido de algumas alterações, e então esse remanejamento é para a Secretaria de Esporte para poder cobrir isso aí, tá? Coloco a referida emenda em votação. Antônio Correia. Favorável. Alemão. Favorável. Edmar Crispim. Fabiana Esteves. Favorável. Genivaldo Martins, favorável. Remi Cardoso. Wellington Marcos. Favorável. Segundo, discussão e votação sobre o projeto de lei 103 de 2022. Dispõe sobre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, conforme o artigo 7, 41 e 42 da Lei 4.320/64 e da outras providências. Coloco o referido projeto em discussão. Esse é o projeto da emenda que foi feito. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. Antônio Correia. Favorável. Alemão. Favorável. Edmar Crispim. Favorável. Fabiana Esteves. Favorável. Genivaldo Martins, favorável. Remi Cardoso. Favorável. Wellington Marcos. Favorável. Declaro o referido projeto aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Terceiro, discussão e votação sobre requerimento número 10 de 2022. Título de cidadão honorário para o senhor Wilson José Isidoro. Coloco o referido requerimento em discussão. Eu só quero agradecer por esse requerimento estar na ordem do dia, desde já pedir a compreensão dos colegas no voto. Sou Wilson Isidoro, é o primeiro contador que nós tivemos aqui no nosso município. E por mais de 10 anos ele também atuou como contador da nossa prefeitura. A contribuição dele para o nosso município, ela foi muito grande, por isso o pedido para essa homenagem que eu acho brilhante para uma pessoa que muito contribuiu com o nosso município.
Não havendo mais discussão, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro o referido o requerimento aprovado. Só deixando claro aos nossos vereadores, os requerimentos dos vereadores que não estão na sessão vai ficar para a próxima sessão, tá? Que não pode ser votado. Então, nesse caso, pulo o quarto e quinto. O sexto, discussão e votação sobre o requerimento número 13 de 2022. Moção de aplausos para a senhora Edilza Sunac Teixeira. Coloco o referido requerimento em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro o referido requerimento aprovado. Sétimo, discussão e votação sobre o requerimento número 14 de 2022. Moção de aplauso ao senhor Creomar da Silva Gomes. Coloco o referido requerimento em discussão. Presidente, Sim. eu quero manifestar o meu voto ao contrário. Eu entendo que a gente precisa de haver um equilíbrio ao declararmos um título para alguma pessoa e precisa de ser pesado na balança o que realmente é contribuição e o que não é. Então, sendo assim, o meu voto é contrário. Tá. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Houve a manifestação do vereador Edmar, tá? Era só registrar lá. Espera um pouquinho, deixa ela, porque ali tem que meio devagar. Pode ler o próximo. Pode ler o próximo. O nono pula. O 10º, discussão e votação sobre o requerimento número 17 de 2022. Título de cidadão honorário para o senhor Ezequiel Crispim Dias. Coloco o referido requerimento em discussão. Senhor presidente, esse requerimento se trata de uma pessoa qual chegou no início, quando tudo começou em nosso município, eu entendo da contribuição que teve quando desbravou esse município e também atuou como diretor de urbanização por 4 anos no período do mandato do prefeito Rony. Se eu não estou enganado, também trabalhou com o prefeito do PT na época, não me recordo quantos anos, mas sei que sim. E na época, a urbanização era um órgão muito importante para o nosso município, porque naquele tempo poderia buscar as mudanças para fora, porque a gente estava começando. E eu sei da contribuição que o senhor Ezequiel Crispim trouxe para esse município, por isso o pedido desta homenagem ao senhor Ezequiel Crispim. Não havendo discussão, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro o referido requerimento aprovado. Discussão e votação sobre o requerimento número 15 de 2022. Moção de aplauso ao senhor José Marques dos Santos. Coloco o referido requerimento em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro o referido requerimento aprovado. Aí depois dá outra olhada se ficou algum. Porque aqueles que não estão aqui não podem votar, entendeu? Só na outra sessão. Os que não estão... Pulou alguns aqui, agora é o 17º. Discussão e votação sobre o requerimento número 24 de 2022. Moção de aplausos ao doutor Olímpio Fernandes de Oliveira. Coloco o referido requerimento em discussão. Isso aí, senhores vereadores. Na verdade, a gente tinha já feito na época da pandemia, mas devido à pandemia não conseguimos entregar. Mas essa moção de aplauso ao nosso doutor Olímpio é pela aquela
família, inclusive a nossa assessora é da mesma família, a Jovelina ali, daquele povo que teve aquela pandemia, né, do botulismo, onde ninguém tinha conhecimento, porque era uma coisa rara, né, de acontecimento, e aí a experiência, a importância do médico já entender aquela situação, encaminhar rapidamente, e está aí toda a família, tiveram um período aí praticamente 6 meses em UTI, então eu acredito que esse é o profissional que merece toda a honra e todo incentivo, né, na sua profissão, e somos gratos por isso. Não havendo mais discussão, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro o referido requerimento aprovado. 18º, discussão e votação sobre o requerimento número 25 de 2022. Moção de aplauso ao senhor João Amâncio Firmino. Coloco o referido requerimento em discussão. Também esse requerimento aí, de moção de aplauso, é para o nosso, um pioneiro são miguelense, um pioneiro linha 82, hoje 95 anos, e cara que entrou na época da picada, até hoje um exemplo de pessoa que eu acredito que nós, principalmente a juventude, pegar como experiência a importância do cidadão de bem e a vontade e força de vencer e de lutar, porque muitas vezes nós se acomodamos e dizemos, por uma pequena coisa nós se acomodamos, não aguentamos mais, não vamos para a igreja, não vamos a lugar nenhum, e ali está um exemplo de pessoa que a idade que está, vem transmitindo essa força de vontade, de coragem de lutar, e então eu estou aí fazendo esse som de aplauso para servir de exemplo, principalmente à juventude. Não havendo mais discussão, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro o referido requerimento aprovado. 19º, discussão e votação sobre o requerimento número 26 de 2022. Moção de aplauso ao senhor Domingos Olímpio Desideri. Também mais um requerimento meu, fazer uma moção de aplauso quase no mesmo sentido, que também ali uma pessoa de 95 anos, 35 anos de crente, 34 anos que ali coopera, trabalha, na idade que está não falta um culto e não deixa de cumprir o seu dever como cristão, que ali trabalha como porteiro, diácono da Igreja Assembleia, o senhor Domingos. Não havendo mais discussão, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro referido o requerimento aprovado. 20º, discussão e votação sobre o requerimento número 27 de 2022. Título de cidadão honorário à senhora Fernanda Nascimento Nogueira Cândido Reis de Almeida. Coloco o referido requerimento em discussão. Senhor presidente, esta homenagem a ela, na realidade, só para lembrar, o saudoso esposo dela foi o que resgatou a exposição aqui em São Miguel, uma coisa que é nossa tradição e estava no esquecimento. Então, como ele não está, e ela também é presidente da UBN em São Miguel, é uma pessoa bem participativa da comunidade. Não havendo mais discussão, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro o referido requerimento aprovado. 21º, discussão e votação sobre o requerimento número 28 de 2022. Título de moção de aplausos ao senhor Valdecir Henkert.
Coloco o referido requerimento em discussão. Também, senhor presidente, como foi chegado no nosso município o plantio, os plantador, esse Valdeci é irmão do Leomar. Ele também foi uma pessoa que acreditou no nosso município e investiu, e hoje é um plantador médio. Então, por isso tenho o meu respeito, eu peço o voto dos colegas vereadores. Não havendo mais discussão, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro o referido requerimento aprovado. Discussão e votação sobre o requerimento número 29 de 2022. Título de cidadão honorário ao senhor Roberto Teixeira. Coloco o referido requerimento em votação, em discussão. Também, senhor presidente, o Roberto é uma pessoa bastante conhecida entre nós e é uma pessoa que faz um trabalho social em silêncio. Tem feito um trabalho brilhante em prol do Hospital de Câncer do Amor, mas também ajuda várias igrejas aí com cesta para as pessoas carentes. Então a gente acompanha isso aí, por isso eu tenho o meu respeito, eu peço o voto dos colegas vereadores. Não havendo mais discussão, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro o referido requerimento aprovado. 23º, discussão e votação sobre o requerimento número 30 de 2022. Moção de aplauso ao Dr. Paulo Nóbrega de Almeida, pastor José Belisário Moura e doutora Joilma Gleice Esquiave Gomes. Coloco o referido requerimento em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro o referido requerimento aprovado. 24º, discussão e votação sobre o requerimento número 31 de 2022. Requer moção de aplausos ao excelentíssimo deputado estadual Ismael Crispim Dias, excelentíssimo prefeito Cornélio Duarte de Carvalho e ao senhor policial civil Marcelo Cardoso. Coloco o referido requerimento em discussão. Como foi combinado dos nossos vereadores, os dois representantes políticos de São Miguel seria a indicação da Câmara, e o senhor Marcelo é o criador do hino do município de São Miguel, também vai ser por representatividade da Câmara. Não havendo mais discussão, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro o referido requerimento aprovado. Confere e vê se não ficou nenhum para trás. Isso aí para todo mundo assinar. Isso daí é a indicação dos três. Não havendo mais matéria a ser lida, discutida e votada, passaremos ao último expediente de explicações pessoais pelo prazo de 5 minutos, sem direito à parte. Vou falar no prazo de 5 minutos, sem direito à parte, passo a palavra ao vereador Fabiano. Primeiramente, agradecer a Deus, cumprimentar os colegas vereadores, público presente que nos assiste, público que nos assiste através das redes sociais. Venho nessa tribuna somente para fazer um agradecimento ao nosso prefeito por ter feito um trabalho paliativo ali na Rua Cecília e também fazer um agradecimento especial. Já fazia um tempinho que os moradores ali da 86, que trafega ali pela 82 e que da 82 vem para a 86, estava me cobrando para que fosse colocado um bueiro no travessão e a gente conseguiu esse bueiro, foi feita a instalação. Então, só vem fazer esse agradecimento e deixar um recadinho aí para a população, principalmente da linha 86, como foi falado que possivelmente a Secretaria de Obra ia estar mexendo na ponte do Rio São Joaquim hoje, segundo a informação que foi me passada, que realmente vai mexer, acredito que os maquinários já podem ter descido para lá, e então, se ele estiver lá trabalhando, vai estar interditada a boca da 86. E quem precisar entrar para a linha vai ter que entrar pelos travessão da 82 ou 90, e quem precisar sair vai ter que fazer o mesmo sentido. Então, agradecer a todos e desejar aí uma excelente semana. Obrigado, vereador Fabiano.
Falar no prazo de 5 minutos, sem direito à parte, passo a palavra ao vereador Edmar Crispim. Quero cumprimentar o presidente, a mesa composta, os amigos que nos visitam, com bom dia, aos servidores desta casa. Com bom dia, que Deus continue o abençoando e que continuamos sempre assim, trabalhando para o progresso do nosso município. Embora eu tenha conhecimento que os 5 minutos eles são para explicação pessoal, assim como a tenho, mas eu queria só falar sobre um tema que esta semana eu fiquei bastante pensativo no caminhar dos nossos dias que estão para nos anteceder. Nós estivemos no dia do finado visitando o nosso cemitério, e eu andei vendo vários túmulos de pessoas que eram amigos, pessoas que junto conosco chegaram nesse município para desbravar, e graças a Deus chegamos aonde chegamos. Mas eu entendo o descaso que está acontecendo com muita gente. Assim como aquele necrotério que há muito tempo ele nunca conseguiu ser usado. O cemitério já está cheio, não tem mais aonde colocar. Estão cavando as últimas covas na beirada do muro. Não tem aonde colocar mais corpo. Eu não vejo movimentação de construção. São um espaço que a gente precisa de nos preocupar, porque todos sabemos que a nossa hora vai chegar também. Então fica aqui só mesmo um alerta, porque a população nos pergunta onde vai ser o novo cemitério. E nós não temos o que falar. Nós dizíamos que ia ser ali para o lado da 82, ali perto do aeroporto, mas hoje eu sei que já está o caminhão do lixo descarregando naquela região. Então, não acredito que seja por ali. Então, a gente precisa de saber para poder dar uma resposta à nossa população. Mas também quero deixar aqui um convite para os amigos que estão nos ouvindo, aos companheiros que possam estar conosco na quinta-feira, dia 10, às 19h30, nesse plenário, onde a gente vai estar falando sobre o orçamento de 2023. Então, desde já, eu deixo o convite a toda a população. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado, vereador Edmar. Falar no prazo de 5 minutos, sem direito à parte, passo a palavra ao vereador Toninho. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, população que está acompanhando aí, obrigado por estar acompanhando. Mas, senhor presidente, eu venho aqui, nesses últimos 5 minutos, primeiro dizer que o momento que estamos atravessando não é um momento bom. Se a gente começar a refletir, a gente começa a pensar de que forma, o que vai acontecer, em que ponto nós vamos chegar. E a preocupação maior que eu me preocupo é com as pessoas que precisam trabalhar para colocar o pão dentro da sua casa, para os seus filhos. Então, a preocupação, ela vem
para todo cidadão de bem. Também entendo que a importância do cidadão manifestar também é importante, mas é o momento também de nós refletir, respeitar, reconhecer e entender que muitas vezes nós não somos iguais. Muitas vezes, o meu dia hoje, eu posso até trabalhar, mas tem alguém que não pode trabalhar. Muitas vezes, eu posso ficar uma semana sem trabalhar, mas muitas pessoas não podem sequer parar um dia sem trabalhar. Porque aqui a preocupação é diante da alimentação dos filhos. E eu sei que é muito triste quando um filho, uma pessoa querida, principalmente os inocentes, quer comer, quer alguma coisa, e nós adultos não temos condições para dar. Então é um momento difícil, é um momento muito triste, e só peço a Deus que Deus conceda, derrama suas bênçãos e que as coisas se resolvem quanto mais rápido, porque muita gente vai pagar, principalmente os nossos inocentes. Então é um momento difícil. Mas quero aqui também, senhores vereadores, dizer que nós temos tamanho uma responsabilidade e que nós, políticos, também precisamos cuidar muito do nosso trabalho, da nossa responsabilidade, do nosso dever como cidadão, respeitar, enfim, porque esses momentos ele não pode se repetir mais. Essa forma que está acontecendo, nós não podemos deixar acontecer. Mas quero aqui aproveitar também, senhor presidente, registrar aqui e parabenizar, dizer que o nosso prefeito Cornélio, nosso secretário, quando poucos dias tinha aqui o questionamento em questão da Rua Sicília, pelo acontecimento que veio aí em questão da empresa, e a gente atravessava aqui um momento que já muito preocupante com aquelas famílias. E assim, qual a preocupação? Em que ponto nós vamos chegar? O que vai ser feito? Porque tinha uma empresa que precisava executar o serviço. E estava naquela situação. Mas então, graças a Deus, teve atitude, tanto do empresário como o prefeito, chegaram a um bom senso, abriu mão, né? Cancelou o contrato, e aí veio uma ação do município para que melhorasse. Não vai chegar e não chegou 100%, mas já foi uma saída. Então, essa preocupação que nós precisávamos ter, e estavam passando por isso, e agora a gente já viu aí uma melhora. Acredito que ainda vai ter muita coisa para se fazer e atender, mas já melhorou. E também uma patrol, que também a gente sabe que era uma patrol aí que foi comprada e que deu problema em questão de reajuste da empresa, não queria mais entregar, o resto recolheu, e fiquemos aí um tempo para desenrolar essa situação, mas também foi desenrolado, chegou uma nova patrola. No sábado, estavam ali trabalhando 82, e aí no momento só estava com a patrola, cobrei que precisaria
mais uma máquina para desenvolver, desenrolar o serviço. E aí já pegaram a patrola e começou a trabalhar. Então, para o município, para nós políticos, então eu vejo que é importante, é um avanço a mais, uma coisa que estava fazendo falta, uma coisa que o município tirou dinheiro para conseguir esse maquinário, houve esse problema naquele momento, fiquemos aí um tempo sem, mas já também se resolveu, já começa a trabalhar e desenvolver ali o trabalho do nosso município. Então, para nós é importante, para a população é importante, e parabenizar os responsáveis que ocorreu aí, desenrolou e deu tudo certo. E aí, fazendo um brilhante trabalho, está ali na linha 82, atendendo, fazendo. Acredito que essa semana consiga já concluir, passar para a próxima, e vamos aí terminar e atender toda a população. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Toninho. Queria só aqui justificar a ausência do vereador Valmir. Mandou uma mensagem de manhã para mim que faleceu um parente da esposa dele, ele teve que se ausentar por motivo. Então está aqui justificada a ausência do nosso vereador Valmir. Queria passar a presidência ao vereador Toninho para que eu possa fazer uso da tribuna. Com a palavra o vereador presidente, 5 minutos sem direito à parte. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, os nossos servidores da Câmara, o Cadinho, obrigado pela tua presença. Eu só venho aqui só para fazer uma defesa em nome da Câmara Municipal de Vereadores, no qual estou como presidente nesse período. Nós tivemos um evento numa rede social, uma live, eu não sei como é que é o nome bem, essa semana, e nós tivemos o nosso assessor de imprensa da prefeitura, é um menino bom, né, um menino bom, trabalhador, mas eu acho que ele se equivocou em algumas falas dele. Então, eu queria só aqui pedir ao nosso assessor de imprensa da prefeitura que ele tem o direito de falar o que puder, mas sobre conhecimento da Câmara, eu acho que ele precisava vir um pouquinho aqui para saber o trabalho dos vereadores, como é que é e o que não é. Falar que os vereadores não sabem nada, eu acho que ele está meio equivocado, porque quando ele nasceu, nós já trabalhava aqui já. E também queria pedir, se pudesse, toda semana a gente está tendo esse evento, essa live, que se retratasse um pouquinho, né, que eu acho que talvez foi por impulso que falou que não deveria, mas seria importante que viesse aqui na Câmara, conhecesse o trabalho dos vereadores. Nós tivemos o projeto aqui de Conheça o Legislativo, e nesse projeto ele podia ter acompanhado para saber o que é um vereador e como é que é o trabalho dos vereadores. E aqui nós votamos, e nós somos muito parceiros entre os poderes, tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo. E deixo aqui só essa fala, que se o nosso assessor de imprensa pudesse, durante a semana, quando fosse fazer outro evento, que ele se retratasse um pouco do que ele falou, que eu acho que ele não foi muito agradável com a conversa que ele disse. Mas, igual eu falei, é um menino novo que está chegando agora nesse meio e que talvez tenha se empolgado pelo momento. Mas, desde já, só eram essas minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente, e todos os vereadores, e que todos tenham um bom dia e uma semana muito abençoada. Obrigado, vereador presidente. Retorna a presidência aqui ao nosso vereador presidente para que dê continuidade nos trabalhos. Não havendo mais oradores inscritos, agradeço ao público, invocando a proteção de Deus, essa presidência serve todos os trabalhos de hoje. Tenha todos um bom dia, uma semana abençoada e de muita paz.